Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, poda, para que dê mais frutos ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto. Por quê? Sem mim, nada podeis fazer. Que não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos deixar de lado o Evangelho de hoje e vamos continuar na carta aos Hebreus, onde tem praticamente todo o resumo da história e da fé, eu insisto, cristã, da fé em Cristo. E nós hoje ouvimos o Evangelho, onde ele fala: quem permanecer em mim vai dar frutos. Quem não permanecer em mim é cortado e jogado fora. Então aqui vem o sentido que a gente joga no cristianismo do prêmio ou do castigo, não é? A gente pensa que Deus vai me premiar ou vai me castigar, não é? Não é assim o sentido que a gente tem? É diferente. A problemática é muito diferente. É vida ou morte que nós procuramos. Não é Deus que nos castiga, não. São João explica claro. Nós podemos ter o sentido de culpa. Por isso que a gente joga estes, vamos chamar de negócios, ou de sentido da vida depois da morte, por causa do sentimento de culpa. Se a gente tem sentimento de culpa, tem medo de ser apanhado e de ser castigado. Mas a verdade não é o nosso sentimento de culpa, porque fala que Deus é maior do que qualquer pecado que a gente possa ter cometido, infinitamente superior a qualquer pecado que a gente possa ter cometido. Imagina, é superior infinitamente a qualquer sentimento de culpa que a gente possa levar. Aqui os psicólogos deveriam entrar de prato cheio para conhecer o sentimento. Quantos que vão no psicólogo provavelmente sentimento de culpa? Não? Pode ser coisas menores, maiores, mas vai. Então, na história, aí vem aquilo que a gente chamaria de ideologias. Atualmente estamos no mundo da ideologia, todo mundo enche a boca de democracia. Já tivemos a ideologia dos impérios, caíram. Temos a ideologia
do homem novo, a raça pura, o nazismo. Deu no que deu. E olha que quando falo de ideologia, gente, estou falando de milhões de pessoas que deram a vida. Eu lembro no filme, uma moça que até engravidou de um nazista, uma moça alemã, e veio para o Brasil. E ela estava grávida, feliz da vida, porque estava grávida de uma raça pura. Ela iria dar ao mundo um homem de raça pura. Olhos azuis, cabelos loiros, e aí por diante. Deu ou não que deu. Tivemos a ideologia do comunismo, aonde mais milhões e milhões e milhões de pessoas. Então não estou falando de simplesmente um culto ideológico, um culto de palavras que eu estudo bonito, como uma poesia, me dá um sentimento assim, depois passa a poesia. Não. Real, foi real. Porque foram massacrados milhões e milhões de pessoas para impor um sistema igualitário. Então, na história, é real. Agora estamos vivendo a ideologia da democracia. Não sei no que vai dar. Compreende? E os homens se empenham em viver isto. Eu acho que vai ser um mundo mais justo. Sem falar da ideologia agora dos políticos. Que o povo que espera melhores condições de trabalho, melhores salários, não é? Escolas melhores, que não haja corrupção. Uma coisa só eu não entendo. Como é que a humanidade não consiga pensar um pouquinho de onde que vem todos estes erros ou todos estes desejos? Vem do coração do homem. E nós cristãos, para viver uma vida e criar um mundo diferente, dizemos que somos cristãos. Vamos na igreja? Não sei para quê, por quê. Não sei. Eu sei por mim, porque eu vou. Não sei para os outros. Mas ideologia de vida é diferente daquilo que o Evangelho nos propõe. Ele não pega a nossa vida, a nossa existência. Eu creio nesta vida. Então, nesta vida, quem é? É um homem. Um só. Eterno. Jesus Cristo. Permanecei em mim. Foi ele que estava junto com Deus quando foram criados os mundos, os universos. Numa visão que uma santa teve, maravilhosa. Uma santa não era monge, não era nada. Era mãe de 4 filhos, casada, quer dizer que a alma é igual para todo mundo. Padre, freira, não tem alma diferente do que os outros têm. E ela via, Deus lhe mostrou, viu, Deus Criador, imenso, infinito. E o mundo, toda esta criação, estava assistindo outro dia, bilhões e bilhões de estrelas, todo este universo, pequenininho, pequenininho, diante de Deus. O que não será Deus? Se somente este mundo criado é tão imenso, tão infinito, de uma beleza única, o que não será Deus? Se acreditamos que Ele seja uma realidade. E nesta criação estava o Verbo.
Este verbo se fez homem, assumiu a nossa carne humana. Este verbo começou a fazer a história humana. Este é o grande acontecimento. Nós tivemos muita busca nos povos, nas culturas, cultura grega, cultura budista, começando por Buda, o iluminado. Veja bem, para vocês compreenderem bem um pouquinho a diferença, o que é a coisa humana, o que é a coisa divina. Buda é iluminado, não lembro agora o nome dele, é muito comprido. Então, chamado Buda porque iluminado. Cristo, ao contrário, é a luz. Eu acho que existe uma diferença, não? Me parece. Uma coisa é você ser fonte de luz, e outra coisa é ser iluminado. Então ele, Buda, com todo o respeito, estou falando disso com respeito, porque ele buscou, era príncipe, deixou tudo, foi viver como um monge, uma penitência enorme, etc. Chegou a ser iluminado. Confúcio, outros pensadores, etc., buscaram. Em Cristo, aqui se trata da pessoa de Cristo, Jesus Cristo, um carpinteiro, que os homens, também outras besteiras que eu li, cadê Jesus entre os 12 anos que fala no Evangelho e depois dos 30 e poucos anos, quando ele apareceu em público? Ele foi no Oriente para estudar as místicas orientais, até isso inventar. Não, inventa de tudo. Tá? A mística oriental. Buda morreu envenenado por cogumelos que ele comeu envenenados, dizem. Não sei qual mística que consegue, que nós fazemos um intelectualismo, muitas vezes até estúpido e cretino, vamos ser sinceros, sem nenhuma cultura. Um místico assim, isso está escrito nos jornais, quando falava que consegue vencer a morte e ressuscitar dos mortos. Qual mística que existe no mundo? Vocês sabem dizer? Com todos os centros místicos que tem aqui espalhados no Brasil, não? Tem um para perto de Brasília, outros lugares, não? Misticismo, que vê um monte de coisas. Vamos na prova, na experiência prática. Morre. Vamos ver se você ressuscita. Se você vence a morte. Tá? Aqui se trata de vida, gente. Não se trata de filosofias ou de misticismo vazio, vagabundo. É vida. Então o que acontece? Que não somente ele foi o Criador do universo, esta é a nossa história cristã. E esta é que eu chamo de civilização. Porque se só uma civilização, em Cristo, onde há um desenvolvimento infinito e eterno. As outras são modas que passam. Então, em Cristo, e o mundo foi criado por quê? Para quê? Aqui que começa, se você crê ou você não crê. Por que todo este universo foi criado? Para Cristo. Incrível. Esta é a história cristã. Esta é a história de Cristo. Não é civilização econômica, se somos mais ricos ou mais pobres, gente. Olha que quando fala de civilização é coisa muito séria, muito clara, porque o pessoal se perde, vocês jovens se perdem, vocês pensam que aqui é o futuro de uma vida, se joga fora. Mas pensam vocês mesmo que sejam menos civilizados. Jesus, Maria, José que moravam em Nazaré sem banheiro, sem chuveiro, sem água encanada, vivem como animais, se diz, não é? Cadê o ser humano?
Onde está a grandeza do ser humano? Porque tem banheiro de ouro? Essas são coisas reais. E a gente luta para conquistar estas coisas. Jogar fora a sua vida para estas coisas. Tudo foi feito para Cristo. Por quê? Para Ele ser a cabeça do corpo, que é o universo. O que é a cabeça do nosso corpo físico? O que é? Me diz, o que é? Para que serve a cabeça do corpo? Comando. É comando, não é? Só comando. Coordenação, inteligência. E não é nem a cabeça. No comecinho, quando eu li essa cabeça, não entendia bolufa nenhuma, viu, gente? Cabeça. Bom, põe um corpo, põe uma cabeça. Como uma estátua. O escultor faz o corpo e depois coloca uma cabeça em cima, não é? Não é bem assim, não. É dinâmico. Não precisa nem cortar a cabeça, gente. Basta uma pancada no nosso cérebro e que não funcione mais. Aquilo que a gente chama de AVC, ou eu chamo de derrame, muito mais prático, não é? O que o corpo faz? A perna vai por sua conta, ou não vai em coisa nenhuma. O braço vai por sua conta, ou não vai em lugar nenhum. Você está perdido por aí, não sabe onde que está, onde não está. Muito menos, gente. Não precisa nem cortar o pescoço, não. E só bater o cérebro que não funciona mais e não produz a inteligência. Me parece que são coisas reais, não é? Aqui vem se nós acreditamos que Cristo, sabedoria eterna, que criou o universo inteiro, seja a cabeça de toda a humanidade e que Ele passe a todo o corpo, que somos nós, que é a criação toda, a harmonia e a própria vida. Porque tudo que for nele é vida. O que não for nele não é vida. Então aqui nós temos não a civilização da matéria, ou até da tecnologia. Aqui nós temos a civilização da vida. E como na civilização da vida é preciso vencer muitas coisas. Aí nasce uma criança, ela tem que crescer, e o que faz? A criança vai ao médico nos Estados Unidos, não é? Então precisa eliminar as doenças da criança. Aí cabe ao médico que entende da vida, qual é a tua doença, e te dar o remédio. Aí vem Cristo como médico. Por isso que nós falamos, tu que tiras o pecado do mundo. Que nós não entendemos da vida. É Ele que entende. E a finalidade? Por que Ele veio ao mundo? Para passear? Não. Ele falou claramente. Eu vim para que a humanidade tenha vida e a tenha em abundância. Aí o que acontece? Que precisava, que aí vem o sentido da redenção. O que vem a redenção? É para saber se há outros redentores. Porque eu não vou jogar minha vida numa coisa que não serve, vou ser muito sincero. A minha vida é muito preciosa. Muito preciosa. Não sei se a vida de vocês é preciosa para vocês, para mim é. Eu não vou julgar ela, dia por dia, momento por momento, em coisa que não tem sentido. Ela deve encontrar um sentido. Então eu vou encontrar na matéria, então a civilização da matéria ou a civilização da vida, que será a construção de uma vida. Então, como disse, o Redentor, o que vem a ser? Nós temos outras redenções?
Bom, aquilo que eu falei antes. Foi tentado através de ideologias, de sistemas econômicos, de sistemas jurídicos. Não deu certo. E não está dando certo. De sistemas ideológicos de raças, de biologia, onde que estamos agora em cheio. Eu não sei por que condenaram Hitler e os nazistas pelas experiências genéticas que eles fizeram e não condenam a medicina pelas experiências erradas que eles estão fazendo. Não estou falando no sentido de curar as coisas erradas. A vontade de criar um Frankenstein de ser humano não é brincadeira, não. Porque, gente, lembremos bem, Deus perdoa sempre. O homem, de vez em quando. A natureza nunca. A natureza não perdoa. Prestemos atenção como usamos a ciência. Que a natureza não perdoa, nunca. Plantou na pedra, perdeu a semente. Só para dar um exemplo muito simples. Então precisava tirar estes males do mundo. Aí que vem a redenção. Por isso que na vida de Cristo nós encontramos Ele, então, que era aquele homem. Desaba uma tempestade lá no lago. Apavorados os apóstolos, mestre, e ele dormindo lá, quietinho, dormindo no barco, com a tempestade, o barco que vai. Mestre, mas estamos afundando. Tá bom, fique calmo. Levanta, manda. Os ventos se acalmam, a água se acalma. Quem é este homem? A qual obedece à natureza. A natureza obedece. Diante de todas as doenças, todos os espíritos, etc., psíquicas, espirituais, uma prostituta que beija os pés dele em público, endemoniados que eles chamam, que pode ser doença psíquica, epilepsia, tudo o que quiser, tudo doença. Ele simplesmente toca, sara. Aí tem alguma coisa. Mas precisava tirar o maior inimigo do homem. Qual é o maior inimigo? A morte. Isto que precisava tirar. A morte da humanidade. Não somente. Ele precisava refazer uma criatura nova. Não nazista, de olhos azuis e cabelos loiros. Mas uma criatura nova. Com uma inteligência nova. Com um coração novo. Então, no Antigo Testamento, o que fazia? Aí que passamos do Antigo Testamento, a gente pensa por quê? Simplesmente porque nasceu Jesus Cristo, que passou de uma época para outra? Não. Porque no Antigo Testamento se oferecia holocaustos, e ainda os judeus fazem a festa do Kippur, aí por diante, não? Onde oferece os holocaustos, onde havia o famoso bode expiatório que existe, não é? Que todo ano carregava um bode, um símbolo dos pecados da humanidade, jogava fora dos muros da cidade e matava ele, que matava o pecado. Que o bode, esse é o famoso bode expiatório, não? Que ele carregava os pecados da humanidade, então era impuro, devia estar fora da cidade. De fato, Cristo foi o bode expiatório porque foi crucificado fora dos muros de Jerusalém, fora da cidade. Mas o que acontece? Que o holocausto destes animais não redimia os pecados. Que o sangue dos holocaustos não podia redimir. Aí nós entendemos o porquê Deus se fez homem.
E aqui está escrito claramente. Deixa eu ver se eu consigo. Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício, nem oblação, nem holocausto, mas preparaste-me um corpo. A Deus lhe foi dado um corpo. Ele não poderia ser sacrificado se não tivesse um corpo. Preparaste-me um corpo. Não te agradaram os holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui, ó Deus. Venho para fazer a tua vontade. No volume do livro está escrito de mim: sacrifício, oblação e holocausto pelo pecado não te agradaram. Tu aceitas o meu sacrifício para libertar o povo dos teus pecados. Qual é o político que consegue tirar a corrupção do coração dos homens? Qual é o chefe de empresa que consegue tirar o roubo dos seus empregados? Pode expulsar, mas não tirar, não é? Nós não conseguimos mudar o coração. Os políticos não conseguem tirar a maldade do coração. Porque a corrupção não está nas leis, está no coração das pessoas corrompidas. Qual é a medicina, vamos mais profundo, que consegue tirar a morte de um corpo? Já pensaram vocês? Se Jesus entrasse no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, e falasse para todos os médicos: por favor, fique de lado. E ele passa de quarto em quarto, passa no velório. Porque isto ele fez na terra. Não foi no hospital, mas foi na rua. Ele ressuscitou os mortos. Como ficaria a medicina diante de um gesto parecido? Então os holocaustos não agradaram a Deus porque não resolviam o problema. E ele assumiu o corpo humano para ser o holocausto que agradou a Deus. Porque exatamente no corpo humano está Deus e está o pecado. E este é o caminho que ele leva para construir um mundo novo. Queremos ser sinceros. Nós queremos que os outros construam para nós um mundo novo, melhor. Que se construa para os nossos filhos um mundo novo, melhor, onde eles possam viver. Mas sacrificar a nossa vida para construir um mundo novo, muito pouco. Podemos até pregar como padres, mas sacrificar a vida, poucos. É preciso ter entendido muito bem o sentido da vida, o sentido do mundo, para entrar nesta história do mundo, para entrar nessa história de Cristo, nesta história de Deus que entrou na nossa história.